Bom, falando agora do tópico 4, né, que é a velocidade da reta tangente, a gente vai ter essa função, que é x igual a f de t, e ela vai descrever justamente o movimento da partícula sobre essa linha reta horizontal em função do tempo, ou seja, a cada instante desse tempo, né, que vai ser representado por t, essa partícula vai se encontrar em uma posição que vai ser descrita pela função que eu falei ali no início, que é x igual a f de t, em que x é a posição e o f de t vai ser justamente essa distância percorrida ao longo desse tempo. Então, a gente tem que a velocidade média entre esses dois instantes vai ser justamente entre o momento t0, que é o momento inicial, e o momento t, que é o momento final. E com isso, a gente vai ter essa expressão, em que a distância percorrida vai ser sobre o tempo decorrido, para a gente achar essa velocidade média. Bom, para a gente achar essa distância percorrida, a gente pode analisar o gráfico aqui ao lado, em que no instante t0, vamos ter esse ponto na distância f de t0. Já no instante t, que é o instante final, esse ponto ele vai se encontrar na distância de ft. Então, com isso, a gente tem que a distância percorrida, que vai ser justamente essa distância final, menos a distância inicial. Então, a gente tem a distância final, f de t, menos a distância inicial, que é o f de t0. E o tempo decorrido, que também vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então, o tempo final, t, menos o tempo inicial, t0. Bom, agora falando da velocidade instantânea, para descobrir a velocidade instantânea de uma partícula, a gente vai usar o instante t0. Justamente porque, como a velocidade instantânea vai ser a velocidade do momento da partícula, então a gente não vai ter essa separação entre o instante final e o instante inicial. Para calcular, a gente tem essa expressão, né, que é a velocidade em t0, que é a velocidade instantânea, é igual. Aí a gente vai usar como base essa expressão, né, da velocidade média. Então, usando como base a expressão da velocidade, nós vamos ter que f de t, que é a distância final, menos f de t0, que é a distância inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Como esse limite do tempo ele vai ser igual a zero, porque a gente só vai usar como referência o instante t0, então nossa expressão para a velocidade instantânea fica f de t0 mais ΔT, que seria esse tempo percorrido, ou esse tempo decorrido, menos o f de t0, que é esse momento inicial, e esse ΔT, que é justamente esse tempo inicial menos t0, que a gente já descobriu que vai ser igual a zero. Dessa forma, a velocidade instantânea de t0 ela vai ser equivalente ao coeficiente angular da tangente de t, e a velocidade média vai ser equivalente ao coeficiente angular da reta da tangente s. E a gente vai demonstrar isso aqui no gráfico. Bom, analisando graficamente, né, o que a gente concluiu de que a velocidade instantânea t0 ela vai ser equivalente ao coeficiente angular da reta tangente t, e que a velocidade média ela vai ser representada pelo coeficiente angular da reta tangente s. Então, aqui analisando o gráfico, a gente percebe que essa reta tangente s, que representa a velocidade média, vai justamente passar pelos dois pontos, né, em que passa justamente pelo ponto do t0 e pelo ponto do t, justamente porque vai ser essa diferença entre esses dois pontos, e através disso a gente vai encontrar essa velocidade média. Já a reta da velocidade instantânea, ela vai passar apenas pelo ponto t0, justamente porque, como é instantânea, a gente vai analisar apenas esse momento de t0. Aqui, né, então, só para concluir, a velocidade média vai ser igual ao coeficiente angular, que é aqui igual a ms, né? E vai trazer justamente aquela expressão, né, que a gente analisou lá em cima, que é f de t menos f de t0 sobre t menos t0. E aqui a gente vê que a velocidade instantânea
no instante do tempo t0 é igual ao coeficiente angular da reta t neste ponto, em que, para analisar essa velocidade instantânea, a gente usa como base essa mesma expressão de cima, mas como a gente viu, a expressão ela acaba sendo concluída dessa forma. Então, aqui, né, nessa conclusão, a gente vê que Vm de t0 é justamente a velocidade média da partícula, o ms vai ser o coeficiente angular da reta da tangente s, que a gente viu aqui, que é essa da velocidade média, e o mt, que é o coeficiente angular da reta t, ou seja, da velocidade instantânea, que vai abranger apenas o ponto de ts. Bom, a velocidade da reta tangente, ela também vai ser muito utilizada pela física para medir a velocidade de uma partícula. E aí, por exemplo, nesse caso, se a função da posição de um carro no instante t maior que zero é dada por st, então st é a função dessa posição do carro, então sua velocidade em um instante qualquer maior que t0, qualquer t0 maior que zero pode ser calculado através das aproximações da velocidade média entre o instante t0, que é o instante inicial, e o instante t0 mais h, que seria o instante final, ou seja, esse h seria esse tempo, essa distância percorrida ao longo desse tempo. Então, nós temos que a expressão para essa velocidade, né, do carro é justamente a velocidade de t0, ou seja, essa velocidade média, né? E com isso a gente vai ter que S de TO mais H, de T0 mais H, que seria essa distância final percorrida entre o tempo inicial e o tempo final, e menos S de T0, que justamente seria essa distância inicial. E H vai estar representando esse intervalo de tempo em que essa distância foi percorrida. Indicando que quanto mais próximo o valor representado por h estiver de zero, mais próxima a função acima estará da velocidade do instante t0. Ou seja, esse valor representado por h seria esse intervalo de tempo em que o carro estaria percorrendo a distância inicial até a distância final. E com isso, quanto mais esse intervalo de tempo estiver próximo do zero, mais ele vai estar representando a velocidade instantânea. Porque, como a gente viu no início, a velocidade instantânea ela vai ser representada apenas por esse instante t0, justamente porque vai ser a velocidade momentânea da partícula. Logo, interpretando graficamente os dados observados acima, observamos que h diferente de zero, então é possível definir a reta que passa pelos pontos A, que seria esse ponto, entre ponto A, que é igual a T0, e S de T0, ou seja, o ponto A vai ser descrito pelo tempo inicial e a posição inicial, e B, que é T0 mais H, ou seja, o tempo, esse intervalo de tempo em que o carro percorreu essa distância, e S de T0 mais H, que seria essa distância percorrida por esse carro, desde o início até o final do percurso. E essa reta está representada no gráfico abaixo, onde é possível calcular o coeficiente angular do MH, formada pela tangente do ângulo ∝h, formada pela reta tangente do eixo TOT. Então, analisando aqui o gráfico, a gente tem, né, essa distância final, que é representada por S T0 mais H, e a distância inicial, que é S de T0. A gente tem um momento T0, que vai se encontrar com essa distância inicial, representando justamente o ponto A falado acima, e T0 mais H, que vai se encontrar com essa distância final, formando o ponto B, que a gente viu lá no início. E aí, com isso, a gente vai ter essa velocidade, né, média percorrida pelo carro, representada por essa reta aqui, vermelha. E aqui a gente vai ter justamente o alfa de H, em que esse alfa de H vai ser justamente a tangente, e que essa tangente do alfa, do ângulo ∝h, ele vai ser o coeficiente angular do MH. E aí, usando a semelhança de triângulo, né, a tangente do ângulo ∝h pode ser calculada pela razão
entre o comprimento do cateto oposto e da hipotenusa. Então, aqui a gente tem a hipotenusa e aqui a gente tem o cateto oposto, onde está descrito C. E com isso a gente vai ter essa expressão, em que o coeficiente angular de H, que vai ser calculado através da tangente de ∝h, né, do ângulo ∝h, a gente vai ter esse ponto BC. Então, o ponto BC vai ser justamente esse cateto oposto sobre AC, que vai ser esse ponto aqui, né, do gráfico. E aí, com isso, a gente vai ter que S de T0 mais H, ou seja, a distância final, menos o S de T0, que é a distância inicial, sobre T0 mais H, tempo final, menos T0. E com isso, a gente conclui que o S de T0 mais H menos S de T0 é igual a H, que justamente vai ser equivalente à mesma expressão que a gente viu aqui em cima. Concluindo que a velocidade média ela vai ser possível ser calculada pela coeficiente angular dessa tangente de ∝h, né, que vai representar esse momento percorrido, que é o h. E aí, logo a inclinação da reta é chamada de reta secante, que passa pelos pontos T0 e T0 mais h, e T0, S de T0 e T0 mais h, S de T0 mais h, é exatamente a velocidade média entre esses instantes, que foi o que eu falei, comparando essa expressão com o que a gente viu aqui primeiramente. Bom, como foi falado lá em cima, quanto mais esse h ele se aproxima do zero, mais próximo a gente vai estar da velocidade instantânea. Logo, para cada h diferente de zero, temos uma reta secante, e dessa maneira, uma inclinação de mh, ou seja, do coeficiente angular de h diferente. Então, quando esse h ele se aproxima de zero, essas retas secantes se aproximam da reta tangente do ponto T0 e S de T0. Assim, a velocidade do instante T0 é exatamente a inclinação da reta tangente do ponto T0 e S de T0. Então, aqui a gente tem essa representação, né? Aqui o ponto S de T0 e S de T. E aqui a gente vai ter essas várias retas se aproximando desse ponto de T0 e S de T0. Logo, os conceitos apresentados acima descrevem uma função mais geral de fx, definida no intervalo aberto que contém um ponto de x igual a a. Já a inclinação para a reta secante, que a, f de a e x, f de x, pertence ao domínio f para cada x diferente de a, é igual a. A tangente de alfa, que foi o que a gente viu lá em cima, também pode ser representada por esse conceito que a gente viu aqui, em que vai estar representando a inclinação da reta secante entre esses pontos, né, que é a, f de a e x, f de a. E com isso, a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou nas outras expressões, em que a gente vai pegar esse ponto inicial, esse ponto final, desculpa, que é o f de x, subtrair por esse ponto final, que é f de a, subtrair por esse ponto inicial, que é o f de a, e aqui embaixo a gente vai usar esse ponto final, x, menos o a, que é o ponto inicial. E aí, quando o x se aproximar de a, o ponto f de x, o ponto x, f de x, se aproxima do ponto a, f de a. Então, se x se aproxima de a, esses pontos também vão se aproximar. E aí, as retas secantes, elas vão se aproximar da reta tangente no gráfico, de gráfico f no ponto a, f de a. Essa reta tangente é a única que passa pelo ponto a, f de a, e tem inclinação igual a. Então, aqui, essa inclinação vai ser justamente dada por essa primeira expressão aqui, que vai ser representada pelo tangente de alfa. E quando esse quociente acima se aproxima do número à medida em que x se aproxima de a. Então, resumindo, quanto mais o x ele se aproximar de a, então os pontos f de x e x vão também se aproximar dos pontos a, f de a, e vão ser descritos por essa expressão aqui, que a gente viu, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Bom, trazendo alguns exemplos para a gente poder demonstrar, né, como funciona esse cálculo da velocidade da reta tangente. Bom, nesse primeiro exemplo a gente vai ter
determine a inclinação de uma reta tangente com f de x igual a x ao quadrado e a igual a 2. Então, para calcular esse primeiro exemplo, a gente vai utilizar essa expressão que a gente acabou de ver. Então, aqui a gente tem a expressão inicial, sem nenhuma substituição, e aí aqui a gente vai adicionar o 2, no lugar onde a gente vai botar 2. Então, o a ele vai ser igual a 2, só que aqui na expressão a gente viu que o f de x é igual a x ao quadrado. Então, nesse momento, a gente vai botar essas funções elevado ao quadrado. E então, fica f de 4, já que 2 ao quadrado é igual a 4, é igual a esse limite de x e 2, x ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre x menos 2. E isso vai ser igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Então, para isso, a gente vai fatorar os numeradores e poder calcular. Então, é preciso notar que o numerador e o denominador se aproximam de zero quando x se aproxima de 2. Fatorando o numerador, podemos calcular aqui. Então, a gente vai pegar essa mesma expressão aqui, né, que a gente concluiu aqui no início, na primeira parte do cálculo, e aí a gente vai fatorar. Então, fatorando esse numerador, a gente vai ver que o x ao quadrado menos 4, ele vai ser igual a x mais 2 vezes x menos 2 sobre o x menos 2. Com isso, a gente vai poder cortar, né, eliminar esses dois termos, que é o x menos 2 e que está no numerador, então esse termo aqui, pelo x menos 2 que está no denominador. E eliminando, a gente vai ter que x, que essa função de 4, essa função 4, ela vai ser igual a x mais 2. Com isso, como esse x vai estar para 2 aqui, né? Então, a gente substitui e descobre que 2 mais 2 é igual a 4. E aí vem, no final da igualdade, podemos dizer que o número x mais 2 se aproxima de 4, quando x se aproxima de 2. Então, concluímos que a inclinação da reta tangente de y de x no ponto 2, f de 2, é igual a 4. A equação da reta é dada por y de x menos 4 é igual a 4x menos 2, ou seja, y de x é igual a 4x menos 2. E ela vai estar passando justamente por esses dois pontos, por esse ponto aqui, né, que a gente viu, que é o 2, f de 2, que vai ser igual a 2, 4. O gráfico abaixo, então, vai representar essa reta tangente. Então, aqui, o y de x, ele vai estar no mesmo ponto do x, e aqui o f de 2 vai estar no mesmo ponto de 2. E aí, essa reta vai ser justamente essa aqui, mais afastada das outras, justamente porque ele vai estar alcançando esses dois pontos. Bom, agora trazendo um outro exemplo, né? A gente vai ter essa questão. Seja I contido em R no intervalo aberto e f de I em R uma função, dado A pertencente a I, lembre que a reta tangente ao gráfico de f no ponto A e f de A é a única reta que passa pelo ponto A, f de A, e tem inclinação igual a f de A é igual a esse limite de h até zero, em que f de A mais h é igual a f de A sobre h, e aí a gente vai ter que isso é igual a f de x menos f de A, em que x é igual a x menos a, quando esse limite existe. Então, para determinar essa reta tangente na atividade, né, a gente tem que esse f de x ele vai ser igual a raiz de x e que esse a ele vai ser maior que zero. Então, para a gente determinar essa inclinação, a gente vai usar o limite. Então, o f de a vai ser esse limite de x até a, em que a raiz de x menos a raiz de a sobre x menos a. Então, nesse caso, no limite acima, o numerador e o denominador se aproximam de zero, né? E logo é necessário resolver a indeterminação multiplicando o numerador e o denominador pela fração de raiz de x mais raiz de a para concluir que. Então, para a gente poder tirar essas raízes, a gente vai usar esse recurso, em que a gente vai multiplicar essa expressão, né, por 1 sobre raiz de x mais raiz de a.
E aí, depois, tomando o limite como x até a, na última expressão, né? Então, aqui nessa última expressão, concluímos que a inclinação da reta tangente é igual a f de a é igual a 1 sobre 2 raiz de a. E por isso, e para determinar essa equação da reta tangente, a gente vai lembrar que ela vai passar pelos pontos de A e F de A, igual a gente viu nesse primeiro exemplo, em que teve que passar por esses pontos. Então, aqui, nesse caso, a reta tangente vai ser justamente essa aqui, que vai estar passando pelo ponto F de A e A. E assim a gente conclui, né, sobre velocidade da reta tangente. Derivada. Derivada é o limite da razão entre o acréscimo de uma função e o acréscimo dado à variável quando este tende para zero. O conceito de derivada está intimamente relacionado à taxa de variação instantânea de uma função, o qual está presente no cotidiano das pessoas, através, por exemplo, da determinação da taxa de crescimento da população, taxa de redução da mortalidade infantil, taxa da variação de temperatura ou da velocidade de corpos ou objetos em movimentos. São vários exemplos que apresentam uma função variando, e que a medida dessa variação se faz necessária em um determinado momento. De maneira geral, a derivada é a inclinação da reta tangente que passa por uma determinada curva. No cálculo, a derivada é o ponto de uma função, que representa a taxa de variação instantânea de y em relação a x neste ponto. Uma derivada pode ser representada por derivada f de y em relação a x e pode ser representada ainda por f' de x, sendo que essa linha é o que caracteriza que a função é uma derivada. Então, se a função for f de x, a derivada vai ser f' de x. Se a função se chamar g ou h de x, a derivada vai ser g ou h' de x. Na derivada, y vai ser uma função constante, e a derivada de uma constante é zero. Aqui a gente tem alguns exemplos, onde, apesar de parecer complicado encontrar a derivada dessa primeira função, o que precisamos fazer é analisar que a função é uma constante, porque mesmo que não pareça por haver letras, a questão se trata de número sem variável. Não possui o x, então a derivada f de x vai ser igual a zero. Logo abaixo, para derivar essa segunda função de x à quarta, é preciso aplicar a regra. E a gente pega esse 4 que está no expoente e desce ele. Então, ficamos com 4x e subtraímos em cima por 1. Então, temos 4x elevado à terceira, que vai ser a derivada desse segundo exemplo. Logo abaixo, a gente tem uma questão e de x, que é outra função. Para encontrar a derivada, tem que considerar esse b. Ele não é uma variável, apesar dele ser uma letra, ele é uma constante qualquer. Então, para encontrar a derivada, a gente pega essa parte que está em cima e desce. Fica b mais 1 vezes x elevado a b mais 1 menos 1. Esse menos 1 vem da fórmula, que fica igual a b mais 1 vezes x elevado a b. Logo abaixo, a gente tem a derivada do logaritmo natural, que é imediato e vai ser 1 sobre x. E por último, a gente tem a derivada de h' de x, que temos x elevado a 2 terços, e apesar de ter uma fração em cima, é a mesma regra. 2 dividido por 3 vezes x elevado a 2 terços menos 1, e em cima temos a fração, que fica o 3 no denominador dividido por 3 vezes 2, que dá 2, menos 3 dividido por 3, que vai ficar 3. Então, vai ficar 2 menos 3 em cima e vamos ter menos 1 terço.